Paulo Branco, quem é você? Bem, eu nasci em Passo Fundo no dia 16 de setembro de 1931 e pais também naquela região do Planalto Central do Rio Grande do Sul. Prestei o meu serviço militar na Brigada Militar do Rio Grande do Sul, primeiro RC Santa Maria, e praticava boxe ali, aquela coisa toda e tal. Depois, embora meu pai tenha sido militar, eu não segui a carreira de militar. Aí, quase que por acaso, ou mais por necessidade, entrei para o rádio. Lá no Rio Grande? No Rio Grande do Sul. Eu, de Porto Alegre, que eu dei baixa no serviço militar em Porto Alegre, tentei algumas coisas, mas não tinha especializado em nada. Não é? Então, trabalhei em serviço braçal, grosseiro, etc. e tal, e que não resolvi o problema. Resolvi, então, fazer o quê? Visitar meus pais em Passo Fundo, tentar alguma coisa por lá, não havia também. Fui para Erechim, onde eu tinha um irmão lá, e esse irmão foi jogador de futebol, do Ipiranga, do Atlântico de Erechim, que eram os times mais importantes da região, foi do Internacional de Porto Alegre, goleiro Miguelito, né? Mas se radicou sempre lá em Erechim. Conhecia Deus no mundo, cidade pequena, conhecia todo mundo. Então eu cheguei, visitar ele e tal, e disse para ele que eu estava procurando alguma coisa para fazer, eu tinha que trabalhar, não podia ficar assim e tal. Ele, como conhecedor da cidade, saiu. Vou te arranjar alguma coisa aí, né? E foi, tal, e voltou bem à tardinha. E disse para mim, a única coisa que eu arranjei para você é ser locutor na Rádio Cultura de Erechim. Como é que faz? Digo, aí que tá, porque eu nunca fiz locução, não fiz nada. Mas, voltando àquele tempo de militar do meu pai, eles foram bem jovens para Passo Fundo, para fundar o Regimento de Cavalaria, o 3º. E ali envelheceram juntos. E se aposentaram quase que todos juntos, morando muito perto um do outro. Então lá em casa diariamente tinha 8, 10 companheiros de militarismo deles lá, aquela coisa toda. Chegava o Correio do Povo de Porto Alegre, de 4 em 4 dias, porque não dava para chegar antes, né? E ele pedia para mim ler para ele. Então eu lia. Foi lendo, tá? E ele dizia, olha, marca essa aí então, porque essa é boa. Isso aqui. Aí chegavam os amigos e eles diziam, senta aí, que eu li para eles aí que tem aquela notícia do coronel fulano, do não sei o que lá, do comando da BM e tal, saiu o reajuste, não saiu, fala isso lá. Eu ia procurar e lia. Entre eles havia um padrinho meu, chamava-se Rodrigues Alborz. E ele foi e disse, guri, eu vou te ensinar a ler. Bem assim, ele disse. E eu achei que eu sabia ler. Está valendo? Não, você tem que obedecer as vírgulas, que está passando tudo direto, tem ponto, tem reticência, exclamação, interrogação e por aí vai. Coisa que não se vê mais hoje em locução, né? O pessoal também está atropelando bastante. Mas enfim, ele começou a me ensinar. Vírgula, aquela respiradinha leve, tá? Para você chegar até o ponto, aí no ponto, tá? Se precisar, você muda de tom. Então me deu um curso de radialista, né? Porque o que o radialista precisa, acima de tudo, o locutor é saber ler. Às vezes você sai de uma universidade e não sabe ler. Quer dizer, não sabe ler para ser ouvido por outras pessoas. E ali, então, quando eu fui fazer o tal de teste, cheguei lá e vamos lá, né? Fazer o quê? Fui lá, o cara me deu um noticiário. Noticiário, beleza, né? Então eu peguei, fui para dentro do estúdio, não havia gravador, não havia nada, então isso foi em 1952, não havia gravador e tal. Então passava-se a Voz do Brasil, que já existia, pelo transmissor. E o estúdio ficava limpo aquela hora. Então veio o diretor, o meu irmão, não sei mais quem ali, eu entrei para dentro do estúdio e li o noticiário. Quando eu saí de lá, o diretor, que era um senhor já, me chamou a atenção. Olha, guri, pense, você nunca minta para um mais velho. O teu pai não te ensinou isso? Eu digo, claro que me ensinou isso. Diz, então você mentiu para mim? Por que mentir para o senhor? Porque você disse que nunca tinha lido no noticiário, nunca foi de rádio nem nada, e você lê desse jeito? Você está muito bom, rapaz. Aí comecei no outro dia a minha brilhante carreira de radialista. Que rádio é? Rádio Cultura de Erechim.
E depois? Aí depois ali da Cultura de Erechim, estive trabalhando na Rádio Planalto de Passo Fundo, na Rádio Alto Taquari de Estrela. Trabalhei junto ali com o pai desse Chaves, que faz na Globo, né, de Brasília, ele faz o Alexandre Garcia, né, Chaves? O Alexandre Garcia. O pai dele era Chaves Garcia. E eles são lá de Estrela. Eu trabalhava na Rádio Alto Taquari de Estrela. E o pai desse Alexandre Garcia, ele animava muito aqueles quermes, né? São aquelas festas de Alemanhas, 3, 4 dias, 5 dias, nem sei quantos dias. Né? E ele ia para lá, a rádio ia transmitir, e ele ficava lá no meio com um apitinho lá, e chapeuzinho e coisa, e pá, e vamos embora. Tinha semelhante a uma festa do shopping. Né? E dali fui para Porto Alegre, fui fazer um teste lá na Rádio Itaí, né? Aí não muito demorada, coisa, não sei o que, não sei o que. Aí é aquela história, né? Vai vendendo o que tem, vai vendendo o reloginho, vai vendendo, daqui a pouco está andando a pé, porque não sai o tal de emprego. Então, como eu lia muito sobre um cidadão chamado Mendes Ribeiro, hoje falecido, faleceu prematuramente. Quer dizer, é meio relativo esse troço prematuramente, né? Faleceu, tinha que falecer, né? Mas, jovem. Aí o Mendes Ribeiro era Relações Públicas da Pepsi Cola, na Praia de Belas. Pedi informações. E eu sabia que ele mandava alguma coisa na Rádio Gaúcha. Fui lá na Praia de Belas. Perguntei falar com o seu Mendes. O seu Mendes me atendeu, sim. O que é? Eu digo, eu tenho visto o senhor em revistas, em jornais e tal, e eu estou procurando oportunidade, assim, estou vindo de Passo Fundo, trabalhei em tal rádio, mais rádio, né, e tal. Então vai às 6 horas. Lá no, sabe onde é a rádio? Sei, lá no Edifício União. É, exatamente. Me espere lá na porta principal, ali, às 6 horas da tarde, que eu vou chegar lá e vamos conversar. Tudo bem. Estou esperando, daqui a pouco chegou ele com uns 4 ou 5, ele era o bom da boca, né? Chegou com aquela turma e tudo, eu falei do seu Mendes, falei com o senhor lá, tá, entra. Aí eu entrei para dentro do elevador, né? Respirando miudinho, para não respirar o ar que podia faltar para eles, os caras tão importantes, né? E eu tão pequenininho ali no meio, né? Sabe, aquele cara que... Né? Nossa! Subi. Entramos lá no departamento de notícia, tinha o Ader Rossi, o Orlando Liotto, e tinha mais um outro rapaz ali, que eram os componentes da equipe. Eles, olha, ele vai ficar aqui e ensine para ele como é que funciona, né? A redação, locução de notícia e tal. Olhou para mim. Quando você achar que está bom, me avise. Como é que eu vou achar que eu estou bom? Né? Então fiquei ali uns dias e tal, eles me ajudaram muito e tal, né? Coisa. Quando à noite, que todo dia lá, porque ele era o chefe do departamento de notícias da Rádio Gaúcha. Era super importante o cara. Era um dos diretores da rádio. Tá bom. Eu digo, olha, eu não estou aguentando mais isso aqui, tem que ver como é que fica. Não, vamos preparar um noticiário aí. Mendes Ribeiro, que me desculpe, mas eu tapeei ele aquele dia e os outros me ajudaram. Eles vão deixar 2 erros propositais. Se fizer muito perfeito, ele vai perceber que alguma coisa não está certa aqui. Ele é muito... Né? Então, vamos deixar 2 erros, né? E você... Tá. Quando ele entrou, eu disse, seu Mendes, já posso fazer o teste, porque aprendi alguma coisa com eles aí e tal. Disse, então grava tudo aí que eu já volto. Já tinha gravado. Quando ele voltou, já está saindo, chamei ele, sim, tá. Botou a perna em cima da mesa ali e ficou ouvindo o noticiário. Faltavam 10 minutos para as 9 da noite. Deu um erro, ele falou para mim, 1. Aí deu o segundo, ele disse para mim, 2. Se tiver o terceiro, pode ir embora. Fiquei aliviado, não tinha o terceiro. Não tinha. Sabe o que ele fez? Disse para mim assim, os caras, quem é que vai ler o noticiário das 9 aí? Concorrente com o repórter esta da Rádio Farroupilha. Quem que vai ler? Orlando e eu? Dá para o rapaz ler. Eu não sabia onde era o estúdio, porque era muito grande a organização, era o último andar do edifício União inteiro era da rádio. Tipo a clube que teve aqui em Curitiba, seu auditório, suas bandas, programa, tudo tinha também lá, e era tudo lá dentro. Então você saía do elevador, 2 elevadores, à esquerda, notícia, esporte, departamento comercial, diretoria. À direita, estúdios, rádio novela, não sei o quê, rádio teatro, Então eu tive que achar o estúdio.
Perguntei para alguém que falou aquela célebre frase, né? Se a luz estiver vermelha, não entra. Né? Aí, cheguei na porta assim, estava a luz verde, entrei. Sentado aqui, Cândido Norberto, falecido há pouco tempo agora, um dos ícones do rádio do Rio Grande do Sul. E aqui, Leonor de Souza. Seria como se hoje, para se ter uma ideia, eu estivesse entrando na cabine do Jornal Nacional e fosse sentar ali, entre o William Bonner, né, e a mulher dele, que faz a Fátima Bernardes, né, e ler um noticiário. Eu vim lá de Passo Fundo. Pelo amor de Deus. E além de locutor, também teve outras atividades no Rio Grande do Sul, como repórter, por exemplo, né? Sim, dali eu passei no teste. Claro, passei no teste, tudo bem e tal, né? Aí eu era muito assim, vivaz e tal, aquela coisa, já vi o gravador e tal, então comecei a fazer também reportagens, né? E eu tinha umas atitudes, assim, bem lá na frente para a época, né? Me chamaram de louco. Quando eu saí pela Rua dos Andares fazer umas entrevistas sobre o Grenal, né? E tinha na esquina da Borges de Medeiros o guarda de trânsito com aquelas luvas brancas aqui que eles usavam, não sei se aqui teve também, né? Ele ficava ali, pá, pá, pá. Tem uma novela aí que fazia, pá, 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 pá. Eu cheguei, peguei o cara e perguntar para ele o resultado do Grenal, foi um escândalo. Oh, o cara entrevistou o guarda de trânsito, né? Então eu ia para frente, fiz uma porção dele. Tem uma história como repórter do jogador da seleção brasileira que foi uma gafe, né, no rádio. Conta essa aí. Eu fui certa vez fazer a cobertura, porque na Copa do Mundo de 58, a seleção visitava os estados que contribuíram com um jogador para a seleção. Então eles iam visitar todos. E nós tínhamos lá o Oreco, que foi um dos integrantes da seleção, um campeão do mundo na época, né? Aí eu fui fazer a cobertura lá no palanque e tal, aquela coisa toda, gravar sem tirar a mão, e pá, tá. Cheguei todo afoito, né? E perguntei para um dos jogadores que tinha uma senhora bem idosa, abraçada no Oreco e chorando, sabe? Aí eu perguntei de quem é aquela senhora. O malandro vai e diz para mim assim, é a mãe do Oreco. Que tal? Peguei o microfonezinho aí. E agora, senhora, o senhor deve ter feito mais ou menos isso, né? Vamos ouvir as palavras da mãe do Oreco, que está aqui abraçada a seu filho, chorando. Ei, pai, me aproximei e botei o microfone para ela e ela disse, eu não sou mãe do Oreco, coisa nenhuma. Meu Deus. Não sou mãe do Oreco, nada. Eu sou mãe de todos eles. Eles, para mim, são todos filhos. Né? Então, é torcedora, e aquela coisa. Então, ela estava lá por causa disso. Tá? E a gente treinou fria. Né? Fala assim, pelo que fala, é daquela época em que o locutor, o radialista, fazia de tudo um pouco. Né? Sim. E uma das perguntas que comumente se faz a esses veteranos é como é que vocês faziam e que recursos tinham? Nossa, era muito heroísmo. Para você ter uma ideia, em Porto Alegre ainda foi transmitir a primeira FENAC, que é a Festa Nacional do Calçado, que hoje é um evento internacional, e eu fui designado mais um operador para transmitir. Era lá em Novo Hamburgo, para aquela região. Mas não chega em Porto Alegre. Não tinha como chegar. Então fomos ao Exército e pedimos a colaboração da Companhia de Comunicações. Como era um evento nacional, um evento feito no Rio Grande do Sul, como não te liberou. E eles foram para lá com uma tonelada de equipamento, 2 antenas enormes, tudo isso para o som chegar até o transmissor da rádio. Foi um problema. Hoje você faz com o celular, né? Então, isso demonstra bem como que era a coisa. Por isso que todo mundo diz, não, porque esse cara mais idoso, tem a Maria Tecido. Não fomos melhor do que ninguém. Né? Mas eu penso assim, eu com esse equipamento de hoje, como é que fica? Nossa, fazia, pintava, bordava mesmo. E antes, quando você participou uma época lá no Rio Grande do Sul, de um grupo, né, chamado da Legalidade, sobre as questões do governo brasileiro. Tem uma história também interessante da sua situação como jornalista, como radialista. Qual que é? Ali é o seguinte, nós formamos a primeira rede da legalidade para apoiar a posse do João Goulart, que estava na China, quando houve o golpe e tal, aquela coisa toda. Então nós fomos para lá. Tudo para o Palácio Piratini, aquela coisa toda e tal. E houve um recuo dos interessados que ele não fosse empossado.
Houve um recuo porque a manifestação popular foi muito grande, o Rio Grande do Sul formou aquela rede nacional, né? E tal. Passado aquele negócio, o Goulart assumiu, né? Depois é que derrubaram ele. Então ele assumiu e tal, e o Leonel Brizola, que era o governador da época, ofereceu uma churrascada no Palácio de Iguaçu, né? Para inaugurar lá no Piratini, Palácio Piratini, né? E para inaugurar uma placa de bronze do tamanho de uma parede, era o tamanho da parede. E em cima, coisa que gaúcho gosta bastante, né? Aos heróicos radialistas gaúchos. Né? E aí, por ordem alfabética, fulano, e o meu não estava lá. Mas que coisa. Aí falei para o governador, meu nome não está na placa. Ele, brincando, falou para o assessor, manda fazer uma plaquinha só para ele, põe do lado aqui e tal. E dele festa. Tudo bem. Quando foi feita a segunda rede da legalidade, eu estava na Rádio Cultura Rio Grandina. Né? Já tinha saído da Gaúcha, tudo. Fiz uma bobagem muito grande, saí, que eu vou contar qual foi a bobagem. Aí, eu estou indo para Porto Alegre para vir para Curitiba. Né? Já para vir para cá, porque eu queria outros ares. Né? Tá bom. Aí deu a segunda rede da legalidade. Vamos formar a segunda rede, não sei o que, vai ser da prefeitura municipal, Nesse meio tempo, dizem, né, que o João Goulart agrediu o Brizola e não sei o que, todo mundo para o Uruguai. E eu não fui até lá, não sou trouxa de nada, né? Fiquei na minha. Menino, por causa daquela placa, deu colegas nossos na Argélia, junto com aquele famoso nordestino, lá que eu não me lembro o nome dele, né? Mas olha, foi uma espalha, porque aí chegou um oficial do exército com um datilógrafo e disse que ele falou assim, anota o nome dos heróicos radialistas aí. Vocês fizeram a sua placa, então? Não fizeram nada, aquilo era a gozação dele. Lógico. Só anotaram, o meu não estava. Né? E teve cara na Argélia, não sei onde mais, tiveram que fugir daqui. Né, por causa daquilo. Então você veja que são as coisas engraçadas. É mesmo, né? Agora, com relação à minha saída da Rádio Gaúcho, foi interessante. Porque um cidadão de uma cidadezinha, deste tamanhozinho assim, chamada Minas do Butiá, a cidade vivia em torno da mina de carvão. Né? Chegaram naquela cidade, sentiu o cheiro da mina de carvão. Veio até a Rádio Gaúcha queria contratar alguém para dirigir a rádio dele. Ele tinha ganhado uma concessão e queria alguém que interesse tratar. O pessoal de lá falou assim, olha, o mais novo aqui da turma é um rapaz aí, fulano, assim. Fale com ele. Ele veio e falou comigo e tal, lá, você vai para lá, me dirigir a rádio, não sei o quê, isso que aquilo e tal. Eu digo, olha, eu agora estou aqui, começando aqui e tal, tá tudo bem, coisa, mas não estava, porque a coisa estava brava, por causa de salário, aquelas coisas lá todas, né? Mas tudo bem. Aí eles, bom, então fica de pé o convite, quando se resolver, você, né? Tá. Quando foi um dia, sabe o quê? Eu não dava o valor que tinha que ter dado para a Rádio Gaúcha. Pelo amor de Deus, cara, eu estava no ápice da coisa. O cara que saiu lá de Passo Fundo estava no ápice. Não, um dia peguei e larguei tudo. Fui lá no escritório, pedi meu dinheiro, me pagaram, e fui embora para Minas do Butiá. Sem avisar Mendes Ribeiro, sem avisar ninguém. Ficou louco da vida comigo. Eu não sabia também a importância que eu tinha, modéstia à parte, na equipe. Ninguém me disse isso. É um problema esse negócio de não ter alguém que te diga, olha, fulano, você fica aí. Mas passe fome, ande a pé, mas fique. Bom, você tem isso. Mas não. Mas ninguém me disse nada. Então, fui para Minas do Butiá. Que sorte a minha. Quando cheguei lá, falei com o Cambota, era o apelido dele. Que ele era o padeiro da cidade. Tinha a padaria, levava pão de casa em casa e era o dono da rádio. Então não entendia nada e era consciente disso, queria alguém que entendesse. Aí ele disse para mim, olha, você passou esse tempo todo, você não veio, eu estou com outro gerente aí. Então fiquei sem a Rádio Gaúcha e não sem a Rádio de Minas do Butiá, porque ele disse para mim, não, faz alguma coisa aí, vamos, faz locução e tal. Aí fiz programa de Vitória, fiz não sei o quê, foi uma estada maravilhosa lá, né? Mas essa foi bola fora. E sua vinda para o Paraná? Você já estava pensando em vir antes de tudo isso, né? Para nós lá, o Paraná era lá num fundão que eu não sei aonde.
sabe? Não sei se é porque o transporte era mais difícil, mas era tão longe. Eu dizia para os caras, sabe, eu tenho vontade de ir para Paraná. Você está louco, cara? Paraná? Tá? Mas eu desinvestei e queria vir. Então eu pensei assim, fico em Curitiba uma semana, se não arrumar emprego, vou para São Paulo, que lá fatalmente arruma, que sempre foi a meca do rádio lá, aquela coisa, tá. Cheguei aqui em Curitiba, saí da rodoviária, um lanchezinho na sacola, fui ali para Praça Carlos Gomes, sentei lá e ali eu tomei meu café. Porque agora eu vou procurar rádio. Encontrei um edifício que tinha 2 rádios no mesmo edifício, parece que era emissora paranaense, curitibano, uma coisa assim, né? Cheguei lá, alguém me disse, ali tem rádio. Falei com um cidadão chamado Léo Paz. El Morocho, né? Um uruguaio, argentino, coisa assim, né? Mais um coração enorme. Ele disse, olha, eu aqui na minha rádio só toco música, você está vendo aí, ó? Ele pegava o telefone, estava no estava anotando música. Ia lá para o operador e toca a música. Era só isso. Então ele pegou e disse, olha, eu aqui não faço outra coisa a não ser isso, né? Então vamos dar uma saidinha aí que eu vou. E me levou lá para o Marcos Aurélio, que era diretor da Copel e diretor do Departamento de Notícias da Rádio Cultura, que era muito forte em notícias na época. Não havia uma TV para incomodar, então 10 horas da noite aquele noticiário lá era. O Marco Aurélio disse, eu gosto de locutor gaúcho e tal, aquela coisa toda, mas acontece que eu estou com o meu quadro completo, porque não sei o que tem, infelizmente eu não. Tá bom. Aí o El Morocho disse para mim, vamos lá na Rádio Independência. Chegamos na Rádio Independência, conversei com o Jair Brito. Contei a história para ele, passa 6 horas aqui para a gente conversar melhor. Então eu cheguei de manhã em Curitiba e às 6 da tarde estava empregado na Rádio Independência, que era na época também um dos primeiros lugares. Como eu tinha falado para o Jair que eu animei programas de auditório e tal, eu fui para o Departamento de Notícias, com Irineu Silva, com Adelson Alves, né, com o J. Pedro. Então, tá lá. Um dia ele me chamou. Você disse que apresentou o programa de auditório? Eu apresentei, tá. Então você pode apresentar programa de estúdio. Daí eu digo, nunca fiz isso aí. Não, mas é que eu estou com um problema no horário das 5, porque a rádio não virava 24 horas, tinha que abrir às 5. E o cara está sempre abrindo tarde, aquela coisa toda, eu vou botar ele no outro horário e você vai fazer esse programa. Concorda? Claro, sim. Digo, então eu vou colher um material aí para ver o que eu vou fazer, né? Eu disse, não, começa amanhã. Ele falou de tarde, começa amanhã às 5. Imagina. E eu comecei das 5 às 8, Paraná Bom Dia. Divertido, maravilhoso. Naquela época eu podia sair deputado. Tinha gente que mandava muita carta, hoje seria o e-mail, talvez, mas as cartas diziam assim, porque eu arrumava ali cadeira de roda, tratamentos médicos, passagens pela pluma, tal. Por quê? Porque quando você tem um veículo desse na mão, é a maior facilidade do mundo. Não é mesmo? Você chega lá, olha, você não me consegue 2 passagens, eu vou falar na tua empresa lá. E ele, o pessoal da pluma, aquele traço todo, me prestigiavam muito, porque tinha um retorno bom, e eu ajudava as pessoas. Então eu sempre dizia, quando me mandavam carta dizendo por que você não sai, candidato aí, vereadora, deputado, que em casa o senhor tem 10 votos, tem 5, tem 4, não. Sabe por que eu não vou ser político assim, desta forma? Porque é o seguinte, eu ajudo isso porque eu tenho, vejam vocês, eu dizia no ar isso mesmo. Cheguei aqui desempregado, com uma mão na frente e outra atrás, 6 horas da tarde estava empregado, estou cheio de amigos e sou muito feliz, estou ganhando meu dinheirinho aí e tal, e tenho um veículo na mão para arrumar coisas para semelhantes aos nossos que estão precisando. Então, eu tenho um veículo desse, não vou arrumar uma cadeira de roda, isso, aquilo, papapá, pelo amor de Deus. Agora, se um dia eu for na tua casa, pedir o teu voto, aí eu já vou estar cobrando aquilo que eu fiz aqui. Não é isso? E nessa questão de junto ao povo e auxílio e ajuda, teve uma época também que você andou saindo com um trainer, alguma coisa parecida? Ali já foi bem mais perto, 1982, era. Então nós inventei a tal de grande maratona da cidade, na Rádio Cidade, que substituiu a Rádio Curitibana, né? O equipamento da Rádio Cidade era todo da Curitibana, né? Eles trocaram o nome só.
Então lá eu inventei a grande maratona. O que era a grande maratona? Eu saía, e é interessante que naquela época a gente saía, o veículo da gente, que nessa altura já tinha carro, né? Um Fusquete tinha, 66, mas já tinha. Então eu saía com a minha gasolina, com o meu carro, de noite, para ir fazer reunião lá no Boqueirão, que eu nem sabia para que lado era, né? E tal, com o pároco local, o pastor, o diretor da escola, da associação do bairro, reunia os líderes do bairro e explicava do que se trata. Né? A rádio incipiente, recém começando com esse título da Rádio Cidade e naquela frequência. Então eu ia para o quadro negro, desenhava lá, vocês pegam ela aqui, tá? Então os caras iam lá. Então vocês vão formar equipes para participar da grande gincana e tal, tá? No dia do encerramento da maratona. Então nós vamos ter que ouvir a rádio. Quanto mais gente, melhor. Se uma equipe tinha 25 caras, é mais 25 ouvintes que eles vão estar ouvindo a rádio, porque no meio da programação vai sair uma pergunta. Atenção, quem está participando da maratona e tal. Pergunta sobre história, pá. Pergunta sobre religião, pergunta sobre o científica, ou tá, né? Enfim, fazia as perguntas. Se vocês têm que estar atentos para depois conferirmos as respostas, marca pontos. Se a equipe ganhar, vocês vão ter um fim de semana em Foz do Iguaçu. Né? Para tantas pessoas. Logo lá, o programa daí aí no sábado nós reunia toda a equipe da rádio, arrumei um trailer emprestado, o Luiz Ernesto, que hoje era vereador, político e tal, o Luiz Ernesto tinha um Galaxy, então ele é bom para puxar um trailer. Aí a Sul Trailer emprestou um trailer para nós íamos para o bairro, né? Todo mundo já sabia nessa altura, né? Que nós íamos para lá. Aí instalava lá com uma linha, porque ainda tinha que fazer linha, na telepar, não sei o quê, papai lá. Então o trailer é um estúdio, né? Então o pessoal ia ver cara a cara. Dirce Alves, que estava recém começando a fazer horóscopo na época, né? O Jamur Júnior, o Gacituro e tantos outros, né? Caras que já tinham nome de outras rádios, aquela coisa toda, e que a pessoa só estava ouvindo, não sabia como ver. Ora, ficava assim, né, gente? E eu, ao mesmo tempo que eles estavam vendo o programa, eu estava comandando logo aquelas coisinhas de corrida de saco, mas não sei o quê, mas não sei o quê, divertindo. E o povo local oferecia o almoço para a equipe. Como era uma equipe grande, então, por exemplo, o Lustado chegava e dizia assim, ó, você vai almoçar lá em casa, você e o fulano. Né? Tá, vou almoçar na tua casa. E os outros têm levado na outra casa, e assim vai. Então foi uma divulgação fantástica da rádio, né? E um programa que marcou a época. Né? E a sua participação na educativa? Na educativa eu apresentei noticiários pela manhã, com o Sérgio Luiz, com a Léa Oxenberg, né? E o Vando Story, grande voz. Então eu fazia o noticiário 7 horas da manhã. E fazia também uma cobertura, porque a rádio educativa, não sei se hoje, mas na época tinha uma equipe muito grande, uma equipe boa. Né? Então o que eles fizeram? Fulano vai para a Assembleia Legislativa, fulano faz geral, Paulo Branco, Câmara, tá bom? Eu morava perto da Câmara, Câmara de Vereadores. E assim ficamos cada um com um setor. O que acontecia? Uma cobertura perfeita, porque aí eu assistia toda a sessão da Câmara, tudo que saía lá, e depois entrevistava um cara que eu achei que foi mais importante daquilo ali, então fazia essas coberturas lá. Foi uma das participações que eu fiz na educativa. Outra grande história que a gente lembra também, que ficou famosa aí, não sei se foi na Guaracá, na Iguaçu, foi uma questão também de outra gafe, de um gol. Aí, já voltando também, lembrando do Rio Grande do Sul, conta para nós aí. É interessante. Estava a Rádio Iguaçu, a TV Iguaçu, estava começando a fazer essas transmissões esportivas de longo alcance, Porto Alegre, era quase que como um teste, né? As primeiras e tal. E a Rádio Guaracá já tinha sua equipe consolidada de esporte. Então estavam as duas lá, TV Iguaçu e Rádio Guaracá, pertencentes ao mesmo grupo, o Grupo Paulo Pimentel. Tá bom. Aí o jogo lá Internacional e Curitiba, me parece que era, né? Tá correndo solto e taratá. E do lado de fora do estúdio tinha um monitor de TV, eu estou vendo o jogo lá. Eu tinha um garoto lá que pegava os resultados e trazia para mim.
não só naquele jogo, do Brasil inteiro. Então pegávamos assim, atenção, gol. Aí o Rosildo Portela, que estava transmitindo o jogo, gol lá onde, Paulo Branco e tal, ganhou em São Paulo, no Morumbi, fulano. Então eu ia transcorrendo assim, e eu estou vendo o jogo lá. Daqui a pouco, um gol em Porto Alegre. E eles não disseram nada. Nem o Rosildo, nem o Nestor Batista, que era o comentarista. Não disse nada. Aí eu digo, o que será que está acontecendo com eles? Eu falei, atenção, gol. Sabe, eu bem assim. Aí o Rosildo, onde que foi gol, Paulo Branco? Digo, aí em Porto Alegre. Meu Deus do céu. Já imaginou, cara? Aí foi aquele. Né? Aí ali faz o Paulo Branco, saiu o gol, narrou o gol e ficou tudo bem, tudo bom. Mas eles estavam. Depois contaram uma das versões, saiu N versões, do que eles estariam fazendo na hora, né? E a mais aceita foi de que chegaram as meninas lá de Caxias promovendo a festa da uva. E entrava na cabine, lembrando caixinha de uva, aquela coisa, e já ficaram lá, não sei o quê, e saiu o gol lá, eu só sabia de lá. Então foi impressionante aquilo ali. Né? Era na televisão ou na rádio? Isso. Na rádio, porque a televisão estava transmitindo o jogo normalmente, né? Eu nem sabia quem foi que fez, porque eu só via o monitor sem som, né? Para não atrapalhar a transmissão. E eles se perderam lá, então aconteceu essa coisa. Hoje tem livros mencionando esse capítulo aí. Falando em Iguaçu, daí você tem também no teu blog uma história do último dia, como é que foi essa sensação? Rádio Iguaçu foi impressionante, 1978. Uma rádio que chegou para se manter inovando no som, uma porção de coisas, uma boa equipe também. Para você ter uma ideia, ela é a Rádio Guaracá, né? A aparelhagem da Rádio Guaracá, que foi comprada pelo Grupo Paulo Pimentel. Depois montaram, ficamos 6 meses sem trabalhar, recebendo coisa rara, hein? Religiosamente, sem trabalhar, até que a Iguaçu ficasse pronta. Ficou pronta, entramos no ar. Então ele fazia de tudo. Vestibular era um show, né? Vestibular era. Certa vez eu já contei essa história aí do que você me pediu, mas uma vez fui fazer uma cobertura de um vestibular na Evangélica, era ali perto do Hospital Evangélico, ali atrás, que era o comitê que ia distribuir os resultados. Estava assim de rádio lá. Eu olhei e telefone era uma raridade, porque os que tinham, certo? Então pegava um operador, pega aí e tal, e fica aí. Ele fica falando, até eu ir aí. Senão você perde a linha, e daí? Aí tudo bem. Aí eu olhei para a turma e tive uma brilhante ideia. Entrei lá para dentro, onde estavam envelopando as coisas. Digo, turma, legal, eu sou da Rádio Iguaçu e tal. Olha, se quiser pedir alguma música, alguma coisa aí, aniversário e tal. Já comecei a anotar o nome dos caras. Né, e tal, pronto, lá nós fizemos isso, assim, eu ouço a Rádio Iguaçu, não sei o que, aquela coisa toda. Digo, quando estiver pronto meu envelopinho, você me dá aí, porque eu tenho que ir até a rádio, é longe. Não, vem aí da Rádio Iguaçu. Me deu, por dentro aqui, passei pelos meus colegas, tudo bom, tudo legal? Tudo bem, eu acho que vai sair aí e tal. Cheguei na porta, tchum! Quando eles ouviram, eu já tinha dado uns 50 nomes, eu acho. Já estava lá na frente. E era uma guerra, né? Era uma guerra. E eles não ficavam odiando a gente. Foi esperto. Tudo bem. Então, da Rádio Iguaçu, no dia em que houve o fechamento da rádio, que a gente sabe que foi questões políticas e tal, mas nunca ficou assim bem explicadinho tudo como é que foi, mas também já passou. Aí eu estava fazendo a cobertura de um presidente que estava inaugurando a usina de ureia lá em Araucária. Se não me engano, era o João Batista Figueiredo. E chegou um colega e disse para mim, o que você está fazendo aí? De outra rádio. Eu falei, estou fazendo a gravação e tem que levar para a rádio. A tua rádio não existe mais. Como não existe mais? A tua rádio fechou hoje de manhã, rapaz. Porque eu fui para lá cedo, né? Brincadeira. Continuei fazendo meu trabalho, tal e coisa, peguei o carro e fui para a rádio. Cheguei lá, tudo desligado. Sabe o que é você ter um ambiente de trabalho, tá ali, sabe? Tudo parado, tudo aí. O pessoal já tinha feito despedidas, já tinham lido coisas, já tinham não sei o quê e tal. E eu estava lá trabalhando ainda, achando que estava empregado. Aí já não estava mais. Paulo Pimentel, justiça seja feita, reuniu todos
eles e disse, olha, eu acho que a culpa é do governo. Agora, se a Justiça do Trabalho disser que é minha, a responsabilidade é do governo, é minha responsabilidade, eu pago. Mas vamos discutir isso. Tudo bem, entramos na Justiça e ganhamos. Ele tinha que pagar e pagou. Ninguém ficou sem um centavo para trás. Mas cortou o coração, né? Nossa, foi uma coisa muito dolorida, como se perdesse uma pessoa da família. Né? Mas no seu início aqui em Curitiba, sabe-se que uma ocasião você resolveu, era início, ninguém te conhecia aqui ainda, e você resolveu fazer uma promoção do seu nome. Ah, sim, claro, fica divulgando todo mundo, né? Eu também. Então, não sei se era um dia de folga ou não. Também umas que outras, né? Eu já estou mais para cima do que para baixo. Vou na rádio. É claro, para onde é que vai mais, né? Fui lá para a rádio, estava lá o Elon Garcia. E o Elon Garcia, nas horas de folga dele, dirigia o táxi do pai dele. Acho que o pai dele teve uma frota de táxi, aí era carro de aluguel na época, né? E ele estava lá. Eu falei, pô, Elon, vamos dar umas voltas de carro aí. Pagando bem, que perigo tem? Tá bom. Entrei. A Barão do Rio Branco subia e descia até lá a estação onde é o shopping hoje. Tinha 2 sentidos? 2 sentidos. Então o que eu disse para ele? Desce por essa mão e volta por aquela, e vamos descendo e você vai voltando. Ele já viu que eu estava muito doido, né? Tá bom? Aí me contou ele no outro dia que eu batia com a mão pro lado de fora da porta assim, bam, 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 Paulo Branco, bam, 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 Paulo. E eu olhava para dentro e dizia para ele, mas que divulgação, hein, cara? É ou não é? Pode um negócio assim. Até onde ele me conta, ele diz, que divulgação, hein, Paulo Branco? É o marketing de guerrilha que dizem hoje, né? Esse tipo de publicidade diferente. Aquela ali é brava, mas tem umas coisas que a gente faz que são deliciosas, muito boas. Uma vez eu estava sem dinheiro, convidei não sei quantos caras para jantar ali no Palácio, restaurante Palácio da Barão do Rio Branco. Nossa! Mas como eles sabiam que eu sempre tinha uma graninha e tal, foi não sei quantas pessoas, inclusive uns que moravam na pensão comigo e tal, né? Aí dali a pouco comecei a dar risada. Eles também me contam, né? Que eu comecei a dar risada. Lembra que você está rindo tanto? Eu peguei um deles, porque eu estou rindo porque eu não tenho dinheiro para pagar isso aí. Nossa. Aí eu tive que ficar lá, empenhado, e eles saíram para se virar, arrumar dinheiro para pagar. Aí pagaram, terminou, tudo bem. Acho que tem umas coisas fantásticas. O Paraná é só Curitiba rádio, mas teve as passagens para o interior também? Rápidas? Isso depois de muito tempo, porque Curitiba, eu trabalhei na Guaracá, na Iguaçu, na Curitibana, com o Jorge Nassar, recentemente falecido. Isso é pesado a gente dizer toda hora recentemente, mas fazer o quê, né? O caminho de todo mundo, um dia a gente vai também. Né? Então, o Nassar era deputado estadual, uma voz fantástica, e fazia seus programas lá, e eu antecedia ele no horário. Fiz também Rádio Emissora Paranaense Notícias, porque naquela época você tinha 2, 3 empregos, 2, 3 rádios. Né? Desde que você não fizesse na outra rádio que você está fazendo nessa, aqui você é apresentador, de manhã. Lá de tarde vai ler notícia. Pode. Lá não havia impedimento. Então eu fazia esses 2, aquela coisa toda e tal. Quando chegou em 1986, eu estava na Rádio Educativa. Campanha do Álvaro Dias para governo, primeiro mandato. E eu fui escolhido pelo coordenador de rádio da campanha, que era o Lorival Pedrazani, para viajar o interior todo, né, integrante da equipe de campanha do Álvaro Dias. Como vamos fazer isso? Você é funcionário, eu era funcionário seletista do governo, né? Tá, mas você pode, porque nós só vai viajar sexta-feira. E você na segunda está aqui para fazer o noticiário. Feito. Viajei em 50 municípios. E ali eu senti, porque a minha questão era visitar rádio, jornal, TV, se tivesse na cidade e tal. E eles iam me entrevistar e eu ia falar sobre a agenda do senador Álvaro Dias, que estaria, né, para poder comício. Né? Então, é a agenda dele e tal. Fiz isso. E conversava muito com os donos de rádio, que naquela altura estão querendo fazer média comigo. Mas esse cara vai ser alguma coisa aí, né? Então eu era almocinho para lá, almocinho para cá, vem de cá, vai ali.
E se queixavam muito, né, que eles não eram nem recebidos aqui. Na época, era a subchefia da Casa Civil que atendia isso, o pessoal que não entendia nada de nada. Né? E tal. E eu vinha e relatava para o Pedrazani. Então, quando o Álvaro Dias sumiu, ele criou a Secretaria da Comunicação Social do Estado do Paraná. Foi em 87. E ali foi criado o setor de radiodifusão, para atender esse pessoal. Radiodifusores, radialistas, etc., do interior, de qualquer lugar, né, dar uma atenção para as pessoas. Achei que foi uma boa medida. E ali eu fiquei uns 20 anos mais ou menos no Palácio Iguaçu, aí depois já como estatutário, né, fazendo rádio. Por que tem gente, pô, mas onde é que você anda? Que a gente, né? Às vezes eu ponho lá no meu blog assim, reencontrei um amigo fulano e tal, um dia eu tive que esclarecer, né? Eu não estava preso, não. O que aconteceu é que eu fui para a área política, rádio estatal, né? Tudo lá dentro do Palácio Iguaçu, eu moro na Redondeza, então era pertinho para ali, e perdi contato com o pessoal de rádio comercial, né? Aí, de vez em quando, quase uns 20 anos, porque eu passei Álvaro Dias, depois entrou Requião, permaneci, depois... E foi uma passagem interessante, politicamente foi assim. Eu do Álvaro passei Requião, tudo PMDB. Mas eu, como todos os que estão aqui, que são jornalistas, são radialistas, sabe? Nós não temos um partido político assim, não, porque eu sou isso, aquilo. Não, ele tem que ser o máximo possível isento, por causa da função dele. Não tem que ser só isso, aquilo, não tem. Né? Então eu não era ligado a nenhum partido, como não sou até hoje. Aí o Requião manteve, só que ele fazia a palavra franca de Roberto Requião, foi uma das maiores redes que o Paraná tem, com quase 200 emissoras. Aí, terminado o governo do Requião, entrou Jaime Lerner. E como sempre a ordem é essa, não quero ninguém do governo anterior aqui. É um direito que cabe a ele e é uma precaução que ele toma, porque não se sabe, cada cabeça uma sentença. Né? Eu quero gente minha aqui, isso é lógico e justo. Como eu já estava aposentado como servidor público, então deixei de ganhar um dinheirinho a mais e fui para casa. Passei uns 3 anos e um dia encontrei um amigo, José Messias, e ele disse para mim, onde é que você anda, cara? Estou aí. Não, você vem para cá conosco, Palácio Iguaçu. Nós temos uma estrutura espetacular aqui, realmente era uma grande estrutura, e é. Pena que agora está abandonada, mas é uma grande estrutura. Estúdios, auditórios, tudo. Né? Aí ele disse, vem para cá conosco. E eu fui. E fiquei 5 anos no governo Lerner. Quando terminou o governo Lerner, voltou o Requião ao governo. Aí a ordem era, não quero ninguém do fulano aqui. Aí eu saí de fugir, encerrei minha carreira e fico blogando agora. E fale do blog. O blog eu contei toda essa história que eu estou contando aqui, eu já contei no blog, todas elas, né? O meu editor está presente. Então, ele queria, meu filho queria que eu escrevesse um livro. Escrever um livro. Não. Aí ele me pegou, porque senão eu vou fazer um blog. Mas não entendo nada do computador. Não, mas vai entender. Aí faz um cursinho no SESC, ele me ensina muita coisa, aquelas coisas todas, hoje já estou arranhando, né? E comecei a contar em capítulo, tudo isso assim, foi um teste para a minha memória. Porque eu não só sei esses locais, como eu era capaz de detalhar a sala onde eu fiz o teste. Então isso foi muito bom para... Né? Porque a gente pode estar aposentado disso, daquilo, mas tem que continuar em atividade. Né? pbradialista.blogspot.com www.paulobranco.com www.paulobranco.com Bem fácil. Voltando à época de rádio, aí é uma grande emoção, um grande sentimento, emoção que você... E aí é bravo. Uma maior? Aí é bravo. A primeira grande emoção que eu tive no rádio foi na Rádio Cristal de Soledade. Desapareceu uma criança. 2 anos, eu acho, de um figurão da cidade lá. Só apareceu. E procurando aqui, procurando lá, acharam o corpo da criança dentro de um poço, abandonado nos fundos do terreno, com canalização de cal para que o corpo fosse dissolvido. Então é crime.
quem cometeu esse crime. Então vai a mulher do cara. Porque ele era veterinário, viajava para o interior. E tinha lá um caso com uma menina por lá e ela ficou grávida. Então ele pegou a criança e levou para casa. Contou a história de que achou na beira da estrada uma cesta lá com a criança dentro, enjeitadinha e tal. Quando ela descobriu a verdade, partiu para a vingança contra a criança, que não tinha nada a ver com isso. E eu entrevistei ela dentro do xadrez e perguntei se ela estava arrependida. E ela disse que estava arrependida, então confessou o crime. Por causa daquilo, eu tive que anoitecer em soledade e amanhecer não sei aonde. Porque era só gente me assediando de parte do interessado para me comprar a fita. Queriam comprar a fita, que era uma prova, né? Aí eu procurei o Frei Antônio, que era um dos donos da rádio, que era instalada na igreja, e eu disse para ele, está acontecendo isso, ele disse, então deixa comigo a fita, né? Mas por causa daquilo eu era muito ameaçado, muito tal, porque eles achavam que eu tinha. Daqui a pouco vai acontecer um troço idiota aqui, eu tirei o time. E a segunda grande, estou transmitindo o vestibular, onde o meu filho era vestibulando, ciências exatas, né? E eu estou lendo a relação. Mas curioso saber se ele passou no vestibular. Pô, teu filho, né, cara? Aí, vai, vou indo. E vai, até o J. José Daniel passou e tal, eu falei tudo bem, então, e aí então engole aquele, parece um caroço, se ninguém passou por isso, mas quem passou sabe, parece um caroço que você engole, sabe? Você engole, fulano, não sei o que, aquela coisa toda, aí peguei o carro, andei 1 quilômetro, 2, parei. Aí sim. Mas foi, até quando eu contei essa história no blog, hoje não. Mas no blog eu fiquei emocionado. É verdade. É impressionante. Sua visão sobre o rádio. O que você acha que é o rádio? O rádio é o seguinte. Em 1957, 87, quando o Álvaro Dias assumiu, eu estava na Rádio Cati, fui fazer a cobertura do verão 87, nas praias. Fiquei 45 dias lá, né? Com hotel, com tudo e tal, Então, no fim de semana, a minha esposa ia para lá, e na segunda eu vinha cedo com ela para Curitiba, passava aquele dia e voltava segunda tardinha. E nessa segunda-feira, eu ligava para lá e perguntava para os meus contatos, houve alguma coisa assim impressionante e tal, fora de... Não, está tudo normal aqui, tá. Então, eu ia para o telefone, dava notícia. E uma vez eu fazia também para a Rádio Clube, né? Num programa que tinha na Rádio Clube, ganhava um cachezinho lá e fazia também para a Clube, quando era junto com a Paraná ali na Saldanha Marinho. E o Maciel era um dos operadores. João Carlos Maciel, né? Luiz Nivaldo Maciel. Veio Zusa. Veio Zusa, era operador. E eu fiz, dali, do outro lado, da Rádio Educativa, que era na mesma quadra, eu fiz para a Rádio Clube. Tia Sei, hoje tem não sei o que, o tempo está bom, obrigado, até amanhã, papai, não sei o que, e eu não sei. Escutem aí, como é que estão as meninas pequenas aí? Digo, estão maravilhosas, cara, está desfilando uma aqui agora que, pelo amor de Deus. Tchau, desliguei. E eu esqueci daquilo tudo e subi a município, porque eu ia pegar meu carro, estava no estacionamento ali em cima, e aí estava o Marcelo na porta. Olhou para mim e disse, mas seu cachorro, como é que você foi da praia e agora está aqui, cara? Aí que ele percebeu como é que foi a história. Mas se perguntaram, não era bem isso, né? É o que o rádio. A do rádio. Então, não, dentro desse pensamento. Quando eu descia segunda-feira, uma delas, eu sozinho no carro, descendo, ninguém na estrada, e lá no meio da serra, né, um casebre deve ser, uma casa, pela distância era um casebre, uma fumacinha, né, e tal. E eu então pensei o seguinte, veja o que é o rádio. Lá dentro daquele casebre, ele tendo um radinho portátil que já existia, foi agora, em 97. Então, ele está ciente do quê? Preço de tudo na praia, se morreu afogado, se não morreu afogada, como é que está isso, como é que está aquilo, os concursos de futebol, tudo. Ele sabe tudo através do radinho portátil. E isso jamais alguém vai tirar do rádio. Ele foi, é e será o grande veículo de comunicação, também no futuro. Mesmo agregado à internet, seja como for,
Ele vai ser. Quando eu assessoro um político, eu digo para ele, dê importância ao rádio. Não pergunte o tamanho da rádio, o tamanho dessa... Não. O teu microfone, fale, porque sempre tem alguém ouvindo. Né? E daí a importância do rádio. Vai se modificando, vai ficando tecnicamente mais fácil de fazer, né? Mas será sempre o grande veículo, sem dúvida nenhuma. Rádios aqui em Curitiba, então, que você passou, qual que mais marcou, mais tempo, o que você mais gostou de fazer? Era auditório, locução, reportagem? Aí é meio difícil de dizer, porque todos os programas que eu fiz, eu fui muito feliz, muito divertido, a gente não pensava em dinheiro, não pensava em poder. Eu penso hoje, quanto eu ganhava na Rádio Verdes, eu não sei, cara. Não sei. Esse dia cheguei umas carteiras de trabalho, aí comecei a fazer um levantamento, que até vou publicar no Bola. Cheguei a ganhar 1 milhão por mês, 267 mil por mês. Devia ser daquelas moedas que hoje é 267 reais, né? E tal. Então eu comecei a ver ali, mas lá não se preocupava com isso, não se preocupava com hora extra. Não se preocupava em dizer, não, eu sou locutor esportivo, eu não vou lá. Está caindo a casa, você não vai fazer uma reportagem, porque eu não tinha isso. A gente ia lá e fazia por amor à camiseta, molhava a camiseta mesmo. E desse amor aí, sem nem contar o nome de quem foi, mas parece que você foi despedido no microfone ou por causa de alguma coisa assim? Do quê? Do rádio, fez uma pergunta, o cara, se você repetir, vai ser despedido, e você continua e foi despedido. Isso acontece com políticos que têm poder, né? Fiz uma pergunta uma vez para um político poderoso e ele disse para mim, se você repetir essa pergunta, você vai perder seu emprego. Eu repeti a pergunta. E perdeu. Perdi o emprego. Mas ele também já embarcou, já foi. Né? Pelo poder que ele tinha junto à organização que eu trabalhava. Mas, fazer o quê? Paulo Branco, bom de conversar com você, bom de ouvi-lo. Suas considerações finais. A minha consideração é aquela, toda pessoa que tomar conhecimento desse trabalho que está sendo realizado aqui, com todas essas biografias de gente maravilhosa do Rádio do Paraná, ouça bem o que eles dizem, pense bem no que eles dizem, né? Porque eles dizem grandes verdades.